O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma das frases mais poderosas já escritas na história da humanidade. Mas poucos realmente entendem o que ela significa. A maioria repete como um mantra de esperança, mas não vive a verdade escondida nessas palavras. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava dizendo que Deus iria dar tudo a ele. Ele estava declarando que dentro dele já existia tudo o que precisava. E é exatamente isso que Napoleon Hill tentou ensinar séculos depois, quando disse: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Prosperidade começa nesse ponto. Não no dinheiro, não no emprego, não na sorte, mas na crença. Na convicção silenciosa de que você não é carente, mas completo. De que nada te falta, porque a fonte do que você busca não está fora, mas dentro. Quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor, ele estava falando sobre liderança interior, sobre permitir que o divino guie seus pensamentos, emoções e decisões. E é isso que Hill chamava de inteligência infinita, a força criadora que responde às vibrações da sua mente. Quando você pensa com fé, age com fé e fala com fé, você sintoniza com essa força. E o universo começa a responder: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse versículo não é sobre um lugar físico, é sobre um estado mental. Verdes pastos representam abundância. Águas tranquilas representam paz interior. É o equilíbrio entre ação e confiança. A maioria das pessoas busca prosperidade com pressa, ansiedade e medo de faltar. Mas a prosperidade só se manifesta onde existe paz. É por isso que Hill dizia que a mente precisa estar disciplinada, focada e emocionalmente equilibrada. Sem isso, mesmo grandes ideias se perdem. Davi encontrou esse estado de serenidade porque confiava na presença do pastor. E confiar é uma das chaves mais poderosas da criação. Quando você confia, você solta. E quando solta, você abre espaço para o fluxo da abundância agir. Refrigera a minha alma. Prosperidade não é só sobre conta bancária, é sobre alma descansada. Napoleon Hill dizia que riqueza sem paz é fracasso e que os verdadeiros milionários da vida são aqueles que aprenderam a dominar seus pensamentos. O mundo tenta te convencer que você precisa correr atrás, mas a verdade espiritual é o oposto. Você precisa alinhar-se. A prosperidade corre até quem está em harmonia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui está outro segredo. A palavra justiça vem da ideia de ajuste. Ser justo é estar ajustado à vontade de Deus, ou em termos mentais, alinhado com a vibração correta. Hill dizia que a mente humana é como uma estação de rádio. Quando você sintoniza na frequência da fé, da gratidão e da ação correta, você atrai oportunidades, ideias e pessoas certas. Mas quando você vibra em medo, dúvida ou escassez, você se desconecta e tudo começa a travar. É por isso que tantas pessoas oram, mas não prosperam. Elas pedem com os lábios, mas duvidam com o coração. A oração que funciona é a que nasce da certeza. Aquela que declara como Davi: nada me faltará. Sem hesitação. Sem plano B, com fé firme. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o coração do Salmo. E também o centro do ensinamento de Hill sobre persistência. Todo o caminho de prosperidade passa por vales, momentos de medo, incerteza e escassez. Mas é nesses vales que você prova a sua fé. Hill dizia que o fracasso é apenas um disfarce temporário para o sucesso. Deus permite o vale para fortalecer o pastor que há em você, para te ensinar a andar pela fé e não pela aparência. Porque quem continua acreditando mesmo quando tudo parece perdido, descobre que o vale é apenas o caminho para o monte da abundância. Tua vara e o teu cajado me consolam. A vara corrige e o cajado guia. E ambos são sinais de amor. A correção da vida não é punição, é direção. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega uma semente equivalente de benefício. Quando algo não dá certo, o universo está te redirecionando, mas a maioria não entende e se revolta. E ao reclamar, bloqueia o fluxo da prosperidade. O verdadeiro sábio agradece até pelos obstáculos, porque entende que Deus trabalha em silêncio e que tudo serve ao propósito de expandir a consciência. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esse é um versículo sobre manifestação.
A mesa é a representação da abundância materializada. E os inimigos não são pessoas. São as dúvidas, os medos e as crenças limitantes. Deus não remove os inimigos. Ele te ensina a prosperar diante deles. Hill chamava isso de autodomínio. Ele dizia que o homem que controla seus pensamentos domina o seu destino e que a verdadeira vitória não é sobre o mundo, mas sobre a mente. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, o externo se curva ao interno. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está o auge da prosperidade. O óleo simboliza a sabedoria, iluminação, consciência expandida. E o cálice transbordando representa o estado de plenitude. Não é só ter, é ser. É quando a mente e o espírito se tornam um com a fonte. Napoleon Hill dizia que a mente é o único instrumento que conecta o homem à inteligência infinita. Quando você purifica a mente de medo, dúvida e escassez, você se torna um canal puro e a prosperidade começa a fluir naturalmente. As ideias vêm, as oportunidades aparecem, as portas se abrem e tudo parece dar certo, não por sorte, mas por sintonia. A unção é essa sintonia. É o momento em que você deixa de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba, Davi não disse, eu seguirei a bondade. Ele disse, a bondade me seguirá. Isso é a verdadeira lei da atração. Você não corre atrás, você se torna alguém que atrai. E isso acontece quando sua vibração está em harmonia com a fé. Hill afirmava que a fé é o único antídoto para o medo, e que todo homem rico, espiritual ou materialmente, chegou lá porque aprendeu a acreditar no invisível. Quem vive guiado pelo que vê se limita. Quem vive guiado pelo que crê se expande. E é por isso que o Salmo termina com uma promessa: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa do Senhor não é um templo físico, é um estado de consciência. Habitar nela é viver em constante comunhão com a fonte, um estado de gratidão, paz e confiança inabalável. A prosperidade verdadeira não é o que você tem, é o que você é, quando tudo parece faltar. Porque é ali que se revela o quanto você confia no pastor. Napoleon Hill passou 25 anos estudando os homens mais ricos do mundo e concluiu que todos, sem exceção, acreditavam em uma força maior, algo além da lógica, um poder invisível que respondia à fé e à ação. Essa força é o mesmo Senhor de Davi. É a mesma energia que guia, provê e transforma. Então, se você quer prosperar, pare de pedir e comece a declarar. Pare de dizer eu preciso e diga nada me faltará. Pare de agir com medo e comece a agir com fé. A mente é o altar onde você constrói o seu futuro. Cada pensamento é uma semente. E Deus só pode multiplicar o que você planta. Se você semeia dúvida, colhe confusão. Se semeia gratidão, colhe milagres. O segredo da prosperidade está em unir o que Davi entendeu com o que Hill ensinou. Fé mais ação, gratidão mais propósito, pensamento mais confiança. A fé abre o caminho, a ação pavimenta e a persistência te leva até o destino. O Salmo 23 não é apenas uma oração, é um mapa, um roteiro espiritual para manifestar a abundância que já existe em você. Porque quando você entende que o Senhor é o seu pastor, você para de agir como um mendigo espiritual e começa a agir como um herdeiro do reino. E herdeiros não pedem, eles reivindicam. Não mendigam, manifestam. Não duvidam, declaram. Então repita isso com fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E sinta como essa frase muda sua energia. Não é só uma promessa, é um decreto. Quando você acredita de verdade nisso, a sua mente se abre para o fluxo da criação. E tudo o que antes parecia distante começa a se aproximar. Porque a prosperidade não é uma conquista, é um estado, um modo de ser, um reflexo de quem você é por dentro. E quando você se torna próspero em pensamento, em gratidão, em fé e em propósito, o mundo externo não tem outra escolha, a não ser refletir isso de volta. Então lembre-se, você não precisa correr atrás da prosperidade. Você precisa se alinhar com ela. Porque o Senhor já é o seu pastor e nada, absolutamente nada te faltará.